porque sofria muito de ver o que eu estava passando, né? E não poder resolver com as próprias mãos. Porque a gente quer isso, né? A gente acha que a gente pode resolver e a gente luta para resolver. Mas quando a gente passa por uma situação que nem nossas mãos, nem nosso dinheiro, nem nossa inteligência, nada pode resolver, a gente até pode se alegrar. Uma vez eu escutei, irmão, um pastor, ele é pastor, acho que do Goianiense, eu não lembro o nome dele. Nós em casa, em 2021, passando por esse deserto, ele falou, olha, numa escola bíblica dominical, ele falou assim, gente, tem hora que a gente desespera. Quando o médico fala assim, ó, só por Deus, a gente começa a chorar e desesperar. Mas é nessa hora que a gente tem que se agarrar a Deus, falar, então agora se é com Deus, eu sirvo esse Deus, então agora eu vou me alegrar, porque tem cura, tem vitória. Eu tive, em 2020 eu ganhei meu neném, porque eu tenho uma menininha de 12 e um menininho agora de 4. Naquela época, em 2020, em plena pandemia, em março, agora dia 21 ele faz 4 anos, eu ganhei meu neném. Então, muito feliz e passando também pela situação do Covid, a gente quietinho em casa, eu fui deixando a minha saúde. Sentia dor nas pernas, mas achei que era alguma coisa do meu resguardo, fui deixando. E eu queria cuidar dos meus filhos, queria cuidar dos meus pais, né? Numa época tenebrosa como essa que a gente viveu do Covid. Mas quando ele fez 1 aninho, eu não aguentei mais. Tinha sangue nas minhas fezes. E não parava a dor nas pernas, dor de cabeça. E eu fui no nosso irmão consultar, o nosso irmão Dr. Kleber Maia. E ele falou, olha, minha irmã, nós vamos tratar uma hemorroida. E ele passou o remédio, eu tratei, mas não sarava, irmãos. A gente orava, né, mãe, mas não sarava, tinha sangue, continuava do mesmo jeito, até piorando. E eu voltei lá e falei, doutor, eu não dou conta. Faz alguma coisa por mim, investiga mais, vamos trocar esse remédio, eu não estou dando conta. E ele falou, agora que seu menino tem 1 ano, então, vamos fazer uma colonoscopia, mas você vai ter que parar de amamentar. Mas, irmãos, Deus nos dá força, né? Por mais que eu via aquele nenenzinho chorando, querendo um peito, Deus manifestava ali também, né? E eu fiz a colonoscopia e, irmãos, foi um momento, acho que foi o dia mais triste da minha vida. Porque ele chegou em mim e falou, olha, a gente já descobriu o que a irmã tem. Ele falou, senhora, né? Lá no consultório ele não falou irmã, ele falou, eu já descobri o que a senhora tem. Eu falei, oh, glória a Deus, que bênção. Ele falou assim, mas não é bom. Infelizmente eu não consigo tratar a irmã. A irmã vai ter que procurar um especialista, um oncologista. Irmãos, eu estava assim meio sonolenta, né? Porque eu tinha acabado de fazer o exame. Meu Deus, eu olhei para o meu esposo e falei, Guilherme, como que nós vamos fazer? O que será que eu tenho? Aí ele falou, não vou alarmar nada, mas faz um exame que detalhe mais, que traz para mim. E a gente foi no Uberlândia e eu fiz um exame chamado PET scan, que é um exame que faz do pé até a cabeça, para ver todo tipo de problema que tem. E aí a gente foi e eu trouxe naquela esperança de ter sumido. De chegar e falar, opa, não tem nada mais, sumiu, Jesus curou. Mas, irmãos, não era essa a notícia que ele ia me dar. Ele olhou aquele exame e ele viu que além do intestino ter uma lesão, e não estava pequena, ela tinha 7 centímetros. Além da lesão no intestino, ainda tinha uma lesão no pulmão e outra no fígado. Então, a situação era muito difícil. E como que eu ia falar para os meus pais que era um câncer e que já estava se espalhando, né? Eu não queria acreditar, imagina os meus pais, mas eu tive que falar. Eu não falei ali porque a minha menina de 10 anos, né, naquele momento, ela podia pesquisar e achar muita coisa ruim. E aí eu ia abalar a minha casa, os meus filhos. Então eu guardei aquilo e a gente falou para a igreja, para os crentes.
E a igreja, muitos sem me conhecer, porque eu era recém-chegada nesse ministério. E a igreja, sem me conhecer, ajoelhou em oração. Glória a Deus. E era a época das orações das irmãs da CIB. Então, irmãos, eu ia para Jales, que hoje foi eu tratei em Barretos, no Hospital do Amor, mas não foi na cidade de Barretos, foi numa cidadezinha chamada Jales, a 600 quilômetros daqui. Eu ia viajar para lá e eu ligava o meu celular e as irmãs falavam meu nome. Irmãs, vamos orar para a irmã Ludmila. Irmãos, aquilo ali me dava uma força tão grande de ver que o servo de Deus estava orando por mim. E aquilo veio como bálsamo na nossa vida e enchia a gente de esperança. Um dia eu cheguei em Pastor Antero, até por vídeo, porque eu não podia receber nenhum abraço, época do Covid, tá, né? Tinha medo demais, então a gente ligou aquela sensação tão ruim, porque agora vinha quimioterapia, vinha radioterapia, e como que ia ser? Aí eu liguei com o Pastor Antero, a irmã Ângela, o Pastor Antero, eu, minha mãe e minha irmã, porque eu tenho uma irmã gêmea. A gente ligou o celular falando com ele, ele falou assim, olha, minha irmã, você sabe que para Deus, você tem fé, você crê que para Deus tanto faz uma dor de cabeça como uma doença dessa? A gente falou, a gente crê, né, mãe? Eu creio. Então ele orou, e a partir daquele momento eu falei, Senhor, nós estamos curados, tanto eu com esse problema como toda a minha família. E aí Deus foi, né, abençoando o meu tratamento. Eu cheguei no hospital com todos esses exames aqui, lá em Barretos, lá no Hospital do Amor, eles não aceitam os exames daqui, refaz tudo. Aí a médica refez os exames, viu que o problema realmente era esse. E aí Deus me mandou para a chefe da equipe médica, da equipe de cirurgia. E ela falou assim, Ludmila, o seu problema é muito grave, mas nós vamos fazer o tratamento e eu vou colocar para você receber o remédio mais forte que tem aqui. Nós vamos fazer uma dosagem muito forte, porque eu sei que seus exames, os outros exames estão bons, você aguenta. Então, no final do tratamento, quando você tiver feito todo o tratamento que eu prescrever, eu vou te operar e você vai sarar. Irmãos, foi Deus que usou ela, porque ela não era crente, mas Deus queria falar comigo que eu ia aguentar, né? E assim foi feito, né? Eu não operei de início, mas eu fui fazer as quimioterapias, 9 sessões de quimio, depois 5 sessões de rádio. Na primeira quimioterapia, quando eu cheguei, eu já ia direto para casa da minha mãe na roça, porque eu queria colo, porque ela fazia um mingau de fubá, né, mãe, que era o que eu aguentava comer. Então, um dia eu dormindo depois da primeira sessão, ainda tinha muito sangue. Jesus, né, o Espírito Santo veio e falou na minha mente, porque eu acordei e fui direto lá falar com a minha mãe. Eu falei, mãe, Jesus, eu não sei se eu sonhei, se Deus falou comigo, mas eu sei que foi Deus. E ele falou para mim, para de orar pedindo, começa a orar falando, Jesus, muito obrigada pela minha cura. A partir daquele momento, acabou sangue, acabou dor, e eu passei tão tranquila, irmãos, que quando eu terminei o tratamento, a primeira vez que eu vim cultuar a Deus aqui no templo, era na virada do ano. A irmã já abriu para mim e falou assim, foi a primeira vez que ela me viu ao vivo. Ela falou assim, Ludmila, ninguém falou que você passou por um tratamento tão grande, você está igualzinha. E foi, irmãos. Deus me deu um tratamento muito forte, mas eu aguentei. Meu cabelo caiu, eu tive uns resquícios, sabe? É claro que a gente teve, mas eu fui passando por tudo. Deus foi me carregando fora. Então, nesse tempo, eu tive várias experiências com Deus. E eu digo que se eu não fosse crente, eu não teria dado conta. Se a minha família não tivesse apegado ao Senhor, se a igreja não tivesse orado, se nós não tivéssemos firmados em Deus, eu não tinha passado. Dr. Kleber Maia, na semana passada, até mandei para o irmão Everton o resultado do meu exame.
Depois daquela quimioterapia, daquela radioterapia, uns exames uns remédios muito ruins, umas intervenções muito doloridas, sofridas, eu operei. O médico tirou toda aquela lesão, cauterizou o pulmão, queimou as bolinhas do pulmão, do fígado, tá bem difícil de fazer, doído, mas passou, terminou, fez a cirurgia. E aí a médica falou, agora você vai usar uma bolsinha de colonoscopia, não é de colono, é de ileostomia. E você vai ficar com ela até cicatrizar, até melhorar, e depois a gente vai repetir os seus exames. Se tiver tudo certo, nós vamos tirar e voltar o seu intestino para dentro. Irmãos, eu fiquei 10 meses com aquela bolsinha aqui de lado. Mas eu não deixei de fazer a obra de Deus, eu não deixei de vir à igreja, eu não deixei de me alegrar, eu não deixei de ir na escola levar meus filhos, eu não deixei de trabalhar. Eu ficava com aquela bolsinha, meus filhos achando aquilo estranho, eu falava essa coisa toda, daqui a pouco é mentira. E foi. 10 meses, voltei, fiz a colonoscopia por aqui, também um procedimento muito doído, eu achei que eu ia pro céu, tanta dor. Mas na hora que veio o resultado, os médicos falaram, não tem mais nada. É pra glória de Deus. E a Bia falou, agora está na hora de voltar o seu intestino para dentro. Quando tiver vaga, pode demorar 6 meses, 1 ano. Quando tiver vaga, nós vamos fazer sua cirurgia de retorno. Irmãos, acho que não deu nem uma semana já. Pode voltar. Eu lembro que em fevereiro, no dia que voltou o meu intestino para dentro, costurou e deu uma cicatriz grandona aqui na barriga. Quando voltou para dentro, ela falou assim, agora você pode sonhar. Agora você pode voltar a viver. Porque ela sabia que é muito difícil, né, uma situação dessa. Mas Deus me deixou passar e com alegria, com paz, glória a Deus. E aí voltou meu intestino, não teve nenhuma intercorrência, voltei. Aos poucos fui voltando aí no banheiro normal, comecei como neném. Mas foi voltando, né? Agora em outubro fez 1 ano que Deus me deu meu intestino de volta aqui para o lugar. E agora eu voltei, e se de 3 em 3 meses eu volto até em Jales, porque é com 5 anos que eles dão a liberação, né, alta pra gente. Então, de 3 em 3 meses eu vou, refaço os exames todos, e pra glória de Deus, toda vez o médico fala, tá ótimo, só daqui tanto. Então, eu nem vou lá pra mostrar. De vídeo ele olha meus exames. E eu vou naquela apreensão, porque a gente é humano. Por mais que eu já recebi tanta coisa de Deus, eu ainda fico com medo. Vai chegando o momento, eu já vou ficando assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Mas eu busco a misericórdia dele, né? Eu sei que ele está comigo, eu sei que ele está com cada um que é crente, que busca ele de verdade. Aí quando foi sexta passada, eu estava esperando sarar de uma dengue, voltei do Dr. Kleber Maia e ele falou, vamos fazer uma colonoscopia pra gente olhar, porque já tem muito tempo que eu não vejo. Irmãos, quando eu acordei, que ele falou, ele estava assim alegre, lá perto de mim, e eu falei, e aí, doutor? Dessa vez meu marido estava lá, ele chamou meu marido, estava lá de fora, trouxe ele para dentro e falou assim, Ludmila, mais uma vez eu vejo que Deus te ama. Glória a Deus. Além de ser meu médico, ainda crente no Senhor, né? Ele sabe que foi Deus. Aí ele sentou comigo e falou assim, olha, hoje eu vou te contar. Eu não tinha te contado ainda, mas eu vou te falar. Quando a irmã veio aqui no meu consultório e trouxe aqueles exames, eu fiquei muito arrasado. Eu fiquei